Em 1963, a universidade demitiu Alpert, que mudou seu nome para Randall. Eu tinha uma vaga noção de tudo isso. O que aumentou ainda mais minha curiosidade sobre McClellan e me deu coragem para tocar em um tema que, se mencionado para qualquer outro pesquisador eminente em psicologia, poderia ter destruído as minhas chances de ser aceito. Eu havia lido recentemente a autobiografia de Carl Jung, Memórias, Sonhos, Reflexões, e cara muito impressionado com o livro. Sabia que as correntes predominantes da psicologia desprezavam Jung por suas ideias incomuns sobre, por exemplo, o inconsciente coletivo e a teoria dos arquétipos. Ainda assim, achava que algumas de suas observações eram muito perspicazes. Em especial as que tratavam das diferenças individuais. Jung foi de fato o primeiro psicólogo a discutir a introversão e a extroversão como traços e a especular sobre as diferenças psicológicas e fisiológicas entre pessoas de cada tipo. De alguma forma, durante a minha conversa com McClellan, acabamos discutindo Jung. Fiquei muito impressionado ao constatar que aquele eminente professor de psicologia de Harvard estava aberto a tais ideias. O que reforçou minha intuição de que aquela universidade seria o lugar certo para mim. E lá fui eu, determinado a me debruçar sobre a pesquisa a respeito do cérebro e das emoções. Em Harvard. Quando entrei para a pós-graduação e disse a meu orientador, Georg Schwartz, que pretendia estudar as bases cerebrais das emoções, ele se mostrou cético. Como a maioria dos pesquisadores de psicologia da época, Georg não sabia muito sobre a fisiologia cerebral. Até então, eles jamais fizeram uma EEG, que mede a atividade elétrica do cérebro. Para mim, era muito estranho que a cultura predominante na pesquisa psicológica. E Harvard era o epítome dessa cultura, que, na época, significava behaviorismo. Tivesse tão pouco interesse em saber de que forma o cérebro gera as emoções. Afinal, a menos que alguém descobrisse, digamos, que o apêndice produz e processa as emoções, o cérebro é o órgão a ser estudado. Ainda assim, as ínfimas pesquisas psicológicas sobre as emoções conduzidas na época se pautavam no estudo das expressões faciais. Behaviorismo clássico. Ou em questionários, e, para mim, nenhum dos dois caminhos nos levaria à base essencial das emoções. Por incrível que pareça, o cérebro jamais era mencionado. A falta de interesse dos cientistas acadêmicos pelo papel do cérebro em dar origem às emoções me parecia estranhíssima. Era como entrar em um departamento de nefrologia e descobrir que eles não tinham nenhum interesse pelos rins. Tudo aquilo era ainda mais estranho se considerássemos que William James, considerado o fundador da ciência da psicologia, explica, no prefácio de Os Princípios da Psicologia, que o cérebro é o órgão responsável por todas as operações mentais. Ele faz então a afirmação inusitada de que o restante do livro não passa de uma nota de rodapé para a afirmação anterior. Os pesquisadores de psicologia de Harvard, ao que parecia, não tinham lido aquela parte. Tive contato direto com o paradigma behaviorista que dominava o departamento de psicologia de Harvard certo dia quando, durante minha primeira semana como estudante da pós-graduação, entrei em um elevador e dei de cara com B.F. Skinner, o fundador do behaviorismo. Um tanto aturdido, apertei o botão para o meu andar e percebi imediatamente que tinha me enganado. Mudei de ideia, murmurei, e apertei o botão para outro andar. Ao que Skinner disse, e meu filho, você não mudou de ideia, mudou de comportamento. Ainda assim, havia um raio de esperança dentro da falta de interesse da psicologia pelas bases cerebrais das emoções. Quando cheguei à pós-graduação, decidido a estudar o papel do cérebro na vida emocional das pessoas, o volume de literatura científica sobre o tema não era, por assim dizer, muito intimidante. Ao contrário do que ocorre com muitos estudantes de pós-graduação, que têm dificuldades em encontrar um tema original para suas teses, eu não teria esse problema. Tive a rara oportunidade de definir minha própria área de estudo e nenhuma autoridade poderia me criticar por deixar de aderir ao paradigma predominante. Pois não havia nenhum paradigma para as bases neurais das emoções. O desafio era justamente o oposto. O que escolher entre aquela abundância de questões não respondidas, nem sequer estudadas, sobre como funcionam as emoções? Havia duas fontes que eu poderia consultar. A primeira eram as pesquisas feitas em animais. Nesses estudos, os cientistas destruíam ou estimulavam, com eletrodos implantados, seletivamente algumas regiões do cérebro.
No intuito de verificar quais áreas se correlacionavam a quais emoções, ou pelo que passa por uma emoção num animal. Nós achamos que sabemos quando um animal está expressando medo, raiva ou contentamento. E presumimos que ele está sentindo a emoção de uma forma minimamente semelhante a um ser humano. A maioria desses estudos, feitos pela primeira vez no século XIX, enfocava a função do hipotálamo, como mencionei anteriormente. A segunda fonte de conhecimentos sobre as emoções vinha do estudo de pacientes que haviam sofrido lesões em regiões específicas do cérebro, causadoras de grandes estragos em sua vida emocional. O exemplo mais famoso talvez fosse o de Phineas Gage, que trabalhava como capataz, supervisionando uma equipe de trabalhadores na ferrovia Rutland de Burlington, perto de Cavendish, Vermont, em 1848. Para limpar a área por onde passaria a ferrovia, a equipe perfurava orifícios em grandes rochas que precisavam ser removidas. Enchia-os com dinamite, inseria um pavio e usava uma barra de ferro para socar areia no buraco, tapando-o, de modo que a força da explosão fosse dirigida para o interior da rocha. Infelizmente, enquanto Gage socava areia com a barra, uma faísca detonou a dinamite. A explosão resultante fez com que a barra de ferro, que pesava 6 quilos e tinha 1 metro de comprimento, atravessasse o crânio de Gage, penetrando abaixo da maçã do rosto no lado esquerdo e saindo pelo alto da cabeça, vindo a cair a 30 metros de distância. Embora a barra tenha perfurado os lobos frontais, Gage não só sobreviveu como também, depois de sofrer convulsões por 1 minuto, se sentou e pediu aos funcionários que trouxessem o caderno que ele usava para registrar as horas de trabalho da equipe. Gage ainda conseguiu caminhar até um carro de boi que o levou à sua pensão. Lá, um médico local cuidou de suas feridas, removendo pedaços de osso e reconstruindo a região do crânio que a barra de ferro atravessara. Gage pareceu se recuperar, mas sua sobrevivência logo revelou um revés sombrio. Sua mulher e seus amigos começaram a notar que Phineas, que antes era um homem dócil, confiável, modesto e equilibrado, tornara-se instável e destemperado e sofria surtos de fúria durante os quais gritava muitos palavrões. E se mostrava profundamente obstinado, apesar de volúvel e vacilante, como escreveu seu médico. Gage, que já fora o capataz mais eficiente e competente, continuou o médico, tornará-se impaciente, avesso a quaisquer conselhos que entrassem em conflito com seus desejos, criando muitos planos para operações futuras que eram abandonados assim que concebidos. Seus amigos e conhecidos dizem que ele já não é o velho Gage. A razão para isso ficaria clara no futuro, na região pré-frontal do cérebro, que fora perfurada pela barra, é a área dedicada ao controle emocional, à razão, ao planejamento e a outras funções cognitivas de alta ordem. O cérebro de Phineas Gage deu aos neurocientistas o primeiro indício de que estruturas cerebrais específicas controlam funções mentais específicas, sugerindo uma função fundamental para o córtex pré-frontal no controle das emoções. Embora as descobertas das pesquisas com animais em seres humanos com disfunções cerebrais fossem interessantes e importantes, elas não lidavam diretamente com os mecanismos cerebrais relacionados com as emoções normais dos seres humanos. Um momento de inspiração. Na década de 1970 os cientistas passavam muito tempo na biblioteca, pois os periódicos científicos só existiam na forma impressa, e não como arquivos eletrônicos que pudessem ser acessados em um computador. Toda semana eu ia à Biblioteca Conway, da Faculdade de Medicina de Harvard. Passava muito tempo lá e adorava examinar revistas e xerocar centenas de artigos, devorando a literatura científica. O que eu mais gostava era de descobrir ao acaso materiais interessantes, deparando com revistas que jamais teria procurado, mas que estavam ali, bem visíveis nas prateleiras, pedindo para que eu as olhasse: The Anatomical Record, American Journal of Physical Anthropology, Radiology. Eu olhava para todas aquelas pilhas e folheava revistas e livros publicados mais de 100 anos antes, e o cheiro bolorento me transportava para a ciência de outra era. Foi em uma das minhas perambulações noturnas pelas prateleiras da Biblioteca Conway, durante meu primeiro ano no curso de pós-graduação, que encontrei a edição de agosto de 1972 da revista Cortex. Nela, li um artigo escrito por um neurologista italiano chamado Guido Gainotti, da Universidade de Perugia. Ele estudava pacientes que haviam sofrido lesões no hemisfério direito ou esquerdo do cérebro, examinando como elas afetavam suas emoções. Gainotti analisava casos de riso e choro patológicos. Com o termo patológico quero dizer inadequado.
Pois os pacientes não estavam respondendo a situações que as demais pessoas considerariam engraçadas, como uma ótima piada, ou dolorosas, como a rejeição da pessoa amada. Em vez disso, os pacientes tinham surtos de riso ou choro em momentos completamente aleatórios e muitas vezes inapropriados. Gainotti descobriu que os indivíduos que haviam sofrido lesões, sobretudo acidentes vasculares cerebrais, AVC, conhecidos popularmente como derrames, no hemisfério esquerdo do cérebro, na região frontal, apresentavam choro patológico, além de alguns dos sintomas observados em pacientes com depressão, como a ausência de motivação e a incapacidade de definir objetivos e perseverar até conquistá-los. Por outro lado, aqueles com lesões na região frontal direita sofriam de riso patológico. Esse estudo me fascinou, pois trazia a tentadora possibilidade de demonstrar que determinadas regiões e certos circuitos cerebrais geravam emoções específicas. Assim que li o artigo, senti que havia encontrado uma passagem secreta para um reino encantado. Comecei a me perguntar se uma lesão na região frontal esquerda provoca choro patológico e sintomas de depressão. Será que essa região é responsável por alguma qualidade emocional, como o otimismo e a resiliência, ausente em pessoas depressivas? Naquela época, a dedução não era tão óbvia quanto poderia parecer hoje. Quando estamos acostumados a correlacionar funções cerebrais com emoções e outros estados mentais. De fato, Gainotti interpretara sua descoberta de outra forma. Ele achava que a lesão no hemisfério direito interferia de alguma maneira na compreensão do paciente sobre sua condição neurológica, o que gerava emoções inadequadamente positivas diante de uma lesão neurológica grave. Mas eu, um insolente aluno de pós-graduação, não pensava que o cientista que descobrira o fenômeno, o fato de que lesões em certas áreas do cérebro causavam mudanças emocionais específicas, merecesse nenhuma deferência especial no momento de interpretar o significado de sua descoberta. Assim, concentrei-me na possibilidade de que a região pré-frontal esquerda pudesse ser responsável pelas emoções positivas, e que uma lesão nessa área levasse a um estado depressivo. Esquerda, direita, direita. Eu queria poder afirmar que essa ideia me inspirou, naquele exato momento, a traçar um plano de pesquisa experimental sobre a base cerebral das emoções humanas. Mas não foi o que aconteceu. No entanto, consegui ao menos sentir o gostinho da coisa, por assim dizer. Com o apoio de Guerry, conduzi um experimento que combinava, de uma forma muito primitiva, as ideias de lateralidade e emoções nas quais Gainotti havia tocado. Uma das poucas observações que os psicólogos fizeram sobre a lateralidade era o fato de que, quando uma pessoa ouve uma pergunta que requer alguma reflexão, a direção em que os olhos se movem indica o hemisfério que está trabalhando para encontrar a resposta, o situado no lado oposto àquele ao qual os olhos se dirigiram. Se o lado esquerdo estiver trabalhando e o direito estiver à toa, como costuma ocorrer quando a resposta está ligada à habilidade verbal, os olhos tendem a se mover para a direita. Se o lado direito for convocado a responder, como ocorre quando a resposta requer raciocínio espacial, os olhos se movem para a esquerda. Não deixe de tentar isto em casa. Porém, faça uma pergunta cuja resposta não seja automática, mas exija algum raciocínio. Eu obtive bons resultados com pense em 3 sinônimos para a palavra teimoso e quantos vértices tem um cubo. No meu experimento rudimentar, fiz uma série de perguntas aos participantes, algumas destinadas a desencadear emoções, quando foi a última vez em que você sentiu raiva? Outras neutras, do que você comeu no café da manhã? Enquanto eles respondiam, eu registrava em que direção seus olhos se moviam. Notei que, ao ouvirem as perguntas emocionais, os participantes olhavam para o lado esquerdo com mais frequência, o que indicava a ativação do hemisfério direito, que ao escutarem as perguntas neutras. No entanto, meu teste incluía, por acaso, mais perguntas emocionais negativas que positivas. Assim, quando digo que os participantes olhavam para a esquerda em resposta às perguntas emocionais, deveria dizer que eles olhavam para a esquerda em resposta às perguntas emocionalmente negativas. Dessa forma, eu tinha deparado com uma das primeiras indicações de que o hemisfério direito poderia ser mais ativado por emoções negativas que por positivas. Junto de Guerry e de outro aluno da pós-graduação de Harvard chamado Foster Mayer, publiquei o artigo na respeitada revista Science. Ao terminar esse estudo, ficou claro que eu precisava fazer medições melhores e mais precisas da atividade cerebral localizada.
Os movimentos oculares podem nos dar uma indicação bruta do hemisfério mais ativado, mas não trazem informações sobre quais regiões estão envolvidas em cada hemisfério. Seria difícil fazer medições mais aprimoradas, pois na década de 1970 existiam poucos recursos científicos para sondar o cérebro humano de forma não invasiva, isto é, sem abrir o crânio e enfiar instrumentos no cérebro. O Wilder Penfield fizera famosos experimentos dessa maneira, mapeando o cérebro de pacientes submetidos a cirurgias para curar a epilepsia. Ele retirava parte do crânio, deixando o cérebro à mostra, e então aplicava pequenos choques elétricos em diferentes regiões, com o objetivo de descobrir o que o paciente sentia ou fazia. Com certa corrente elétrica, um paciente recordava vividamente a visita de um sobrinho, vendo-o vestir o chapéu e o casaco para voltar para casa. Quando a corrente era aplicada a outra região, o paciente sentia como se houvessem encostado em seu antebraço direito. Ou então seu braço ou sua perna se moviam de forma não intencional, como se ele fosse uma marionete. Terei mais a dizer sobre o mapeamento cerebral de Penfield no capítulo 7. Uma das observações mais interessantes foi que, ao estimularmos o lobo temporal anterior, uma área do córtex situada perto da amígdala, os pacientes frequentemente diziam sentir emoções. No entanto, como eu não pretendia me tornar um neurocirurgião, a ideia de examinar o córtex em busca de locais relevantes para as emoções não estava nos meus planos. Eu precisava de um método menos invasivo para observar o que ocorria no cérebro. Nos anos 1970, ainda faltavam décadas até a invenção da tecnologia de neuroimagem. Aparelhos como a tomografia por emissão de pósitrons, PET, na sigla em inglês, e a ressonância magnética funcional, fMRI, na sigla em inglês, que gera as imagens cerebrais multicoloridas que tanto encantam o público e os neurocientistas. Assim, minha única opção seria medir os sinais elétricos do cérebro usando sensores no couro cabeludo, a técnica usada para registrar EEGs. Você talvez pense que os sinais elétricos que cruzam o cérebro sejam tão detectáveis do lado de fora do crânio quanto os sussurros de dois ladrões escondidos no cofre de um banco, quando ouvidos por um guarda que patrulha o lado de fora. No entanto, os eletrodos externos funcionam como antenas que captam a tagarelice elétrica do cérebro, e para isso não precisamos remover nenhum pedaço do crânio. Outra vantagem de colar eletrodos no crânio é o fato de que eles nos oferecem uma excelente precisão temporal. Isto é, se um sinal elétrico do cérebro durar apenas uma ínfima fração de segundo, mais precisamente, até 50 milissegundos, ou milésimos de segundo, o eletrodo irá detectá-lo. Como eu pensava que as emoções que pretendia induzir nos meus voluntários seriam bastante fugazes, era fundamental ter boa precisão temporal. Infelizmente, os estudos de neuroimagem funcionam mais ou menos como o princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que, se quisermos medir com precisão a localização de uma partícula, teremos que nos conformar em não conhecer sua velocidade. Assim, se desejarmos saber precisamente quando ocorreu um momento fugaz de atividade cerebral, não saberemos exatamente onde ele ocorreu, e, se quisermos saber precisamente onde ocorreu a atividade, precisaremos nos conformar em não saber quando ela ocorreu. Dessa forma, embora eu pudesse saber, com precisão de poucos milissegundos, quando meus voluntários haviam sentido uma emoção, só poderia localizar com precisão de alguns centímetros o local do cérebro onde estavam os neuronídeos que haviam gerado tal emoção. Alguns centímetros podem representar a diferença entre o lobo temporal e o lobo frontal. Na verdade, para calcular, mesmo que de forma aproximada, o local em que a atividade elétrica se originou, precisamos de técnicas matemáticas sofisticadas, que felizmente estavam sendo desenvolvidas por físicos na mesma época em que eu buscava novos métodos de medição. O laboratório de Georg Schwartz nunca havia adotado medidas de atividade elétrica cerebral em suas pesquisas. Por isso precisamos preparar bem o terreno a fim de demonstrar que conseguiríamos usar o EEG para determinar a fonte de uma atividade cerebral específica. Assim, apresentamos estímulos visuais e táteis simples, como luzes piscantes e toques no antebraço. A 20 participantes e então pedimos que eles imaginassem esses estímulos. Enquanto isso, registramos a atividade elétrica cerebral por meio de eletrodos fixados no couro cabeludo. E então os eletrodos registraram atividade no córtex visual quando os participantes imaginaram a luz piscante, e atividade no córtex somatosensorial quando imaginaram o toque no antebraço. Se obtivéssemos qualquer resultado diferente,
Teríamos que recomeçar do zero. Estávamos prontos para usar o EEG no estudo das emoções. Mas como? Sugeri a Guelry que pedíssemos a alunos de graduação que evocassem 2 tipos de memória emocional. Tranquilidade e raiva, por exemplo. Enquanto registrávamos seus batimentos cardíacos e as variações do potencial de seu cérebro. Imaginamos que a medição dos batimentos revelaria se os alunos estavam mentindo sobre a memória que haviam evocado. Pois a frequência cardíaca é mais alta quando as pessoas se lembram de uma briga feia com o pai do que quando se lembram de ter visto filhotes de pato em um parque. Mais uma vez, os deuses da ciência sorriram para nós. Conseguimos diferenciar efetivamente emoções positivas de negativas usando medidas da atividade elétrica cerebral por meio do EEG. Foi o primeiro estudo publicado no qual esse tipo de exame havia detectado o estado emocional interior das pessoas. Àquela altura eu já tinha assinado vários textos de peso, entre eles um que tratava da relação entre a direção do olhar e as emoções e inúmeros artigos sobre mudanças verificadas no EEG durante a vivência de emoções e a cognição, mas isso não impressionou muita gente. Um pouco antes de terminar a pós-graduação eu não tinha muitas propostas de emprego. Meus interesses interdisciplinares eram simplesmente amplos demais para a maioria dos departamentos de psicologia. E eu não me encaixava nos modelos prevalecentes de behaviorismo ou de psicologia cognitiva. As pessoas me tratavam bem e pareciam interessadas no meu trabalho. Ou ao menos era o que diziam. Mas acabavam por me explicar que minhas pesquisas eram ciológicas demais para seu programa de psicologia cognitiva. Ou cognitivas demais para seu programa de psicologia fisiológica. Por sorte, recebi uma proposta da Universidade Estadual de Nova York, SUNY. Na sigla em inglês, em Purchase, uma cidade do condado de Westchester, cerca de 40 quilômetros ao norte de Manhattan. Esse novo campus prometia ser um refúgio interdisciplinar. Aceitei a oferta.